para que nós possamos todos fazer a leitura juntos da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, a partir do versículo de número 11, a palavra do Senhor diz assim, vamos ler todos juntos, amém? E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, vamos ler juntos o que ele falou para ela? Não chores. Vamos ler mais alto? Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e ele o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Último versículo 17. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Vamos fazer uma oração? Vamos fechar os olhos? Curva a sua cabeça nesse momento, amém? Senhor, fala conosco nessa noite. Esta é a hora, Senhor, da Tua palavra ser ministrada. Venha revelar, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade para as nossas vidas. Abra, Senhor, os céus sobre esta igreja. Usa a minha vida. Abençoe quem está assistindo o culto agora, quem está recebendo essa mensagem hoje. Abençoa todos nós. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Daí hoje, queridos, hoje é dia, nós comemoramos, é o dia das mães. Dia das mães. E eu fiquei pensando uma palavra que tivesse a ver com a gente, com o dia das mães. Sabe, mas eu sei que não vem só mãe para o culto. Tem mãe, tem pai, tem solteiro, tem solteira, né? Bom, mas eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra. E são tantas mães na Bíblia, tantas mães que são famosas. Poderia falar sobre Sara, poderia falar sobre Rebeca, esposa de Isaac, poderia falar de Raquel, esposa de Jacó. São mulheres conhecidas. Poderia falar sobre uma mulher chamada Débora. Poderia falar, por exemplo, da Ana, a mãe do profeta Samuel, é uma mulher muito conhecida também na Bíblia. Poderia lá no Novo Testamento e falar, por exemplo, de Isabel, a mãe de João Batista. Maria, a mãe de Jesus, mãe de Jesus. Olha que palavra maravilhosa esse livro. Mas Deus me fez hoje trazer uma palavra e falar de uma mulher que faz parte de um grupo de mulheres na Bíblia que a gente não sabe o nome. Elas são anônimas. Elas aparecem uma vez na Bíblia e não aparecem mais. Quem entendeu? Diga amém. Aparece uma vez e some na história. E o pior é que a gente não sabe nem o nome delas. Não sabe o nome, não sabe a idade, não sabe nada dessas mulheres. Sabemos uma coisa que aconteceu com elas. Então Deus hoje colocou no meu coração para falar de uma mãe, de uma mulher que a gente não sabe o nome, a gente sabe pouquíssimo dela, mas o que a gente sabe é o suficiente para nós sermos ministrados nessa noite. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Então é isso que eu quero falar hoje, de uma mulher anônima. E em segundo lugar, eu quero falar de uma mulher que teve encontro com Jesus, e que na verdade Jesus teve encontro com ela. Lucas capítulo 7 fala de uma mulher que ela era viúva. Ela não tinha mais um marido. Marido já tinha morrido. E agora essa mulher sozinha tinha que cuidar de um filho. Só que esse filho morre. E a história que eu vou contar para vocês hoje
ela não começa aqui, ela começa alguns versículos antes. Presta atenção, queridos, olha para cá. Começa um pouco antes. E como que ela começa? Ela começa dizendo que Jesus, ele estava em Cafarnaum. E Cafarnaum é um local onde Jesus morou. Jesus morou em Cafarnaum, ele nasceu, foi criado em Nazaré, mas ele viveu em Cafarnaum. E ali em Cafarnaum ele cura, ele liberta pessoas, ele abençoa muitas pessoas em Cafarnaum. E o capítulo 7 de Lucas, esse capítulo aqui que eu estou lendo para vocês, fala de Jesus curando um homem. E a história desse homem é muito interessante, porque ele era um servo. Lá em Cafarnaum existia um centurião. E quem que era o centurião? Ele era um chefe de soldados, 100 soldados. Daí vem o nome centurião. Quem entendeu? Diga amém? Amém? Esse homem, ele não era judeu, ele era romano. É uma informação que, se você não conhece de história, você não entende talvez que o romano ou o estrangeiro, ele não era bem visto pelos judeus. Na verdade, na cabeça dos judeus, somente os judeus eram abençoados por Deus. Então esse homem romano, ele vai até Jesus, ele não vai para pedir para ele, ele vai para pedir para um servo. E olha que interessante, na época que essa história aconteceu, o servo, o escravo, o funcionário, ele não tinha valor, ele era considerado como se fosse uma ferramenta. Sabe uma ferramenta? Você trabalha com um martelo, se o martelo quebra, o que você faz? Você joga fora e pega outro. Você trabalha com um serrote, se o serrote quebra, você joga fora e compra outro. Quando um servo, quando um escravo, quando um soldado ficava doente, o que eles faziam? Trocavam. Vamos lá, tira ele e coloca outro no lugar. Quem está entendendo de amém? Tem empresa que é assim, com o funcionário, quando ele está doente, joga fora, contrata outro. Não é assim? Tem lugar que é assim ainda hoje. Esse centurião falou: não, eu vou fazer o que eu posso para ele ser abençoado. Então ele gasta com médico, ele gasta com remédio, ele tenta encontrar saúde para esse homem, ele tenta alcançar ajuda para ele, só que ninguém pode ajudá-lo. Ninguém pode ajudar esse homem. E o que ele fez? Ele foi atrás de Jesus. E quando ele vai atrás de Jesus, ele chega e fala: Senhor, me ajuda. Eu tenho um servo na minha casa que ele está quase morrendo, ele está muito mal de saúde. Senhor, me ajuda com esse meu servo. E Jesus falou: eu vou até a tua casa. Posso ver, amém, queridos? Eu vou à tua casa, eu vou orar por ele, eu vou curar o teu servo. E o centurião falou assim: Senhor, não precisa ir na minha casa não, Senhor. Faz o seguinte, eu não sou digno do Senhor entrar debaixo do telhado da minha casa. Eu sou um homem muito falho, pecador. Libera uma palavra, Senhor, e o meu servo será curado por essa palavra. Posso dar um amém, queridos? Uma palavra, e o meu servo vai ser alcançado por essa palavra, e ele vai ser curado. Jesus falou assim: eu nunca vi tanta fé como eu estou vendo nesse homem. Pode ir em paz para a tua casa, porque o teu servo, ele já está curado nesse exato momento. Eu tenho uma palavra de Deus, aleluia, para você nessa noite. O Senhor vai liberar uma palavra. Levanta a tua mão para o céu. Ele vai liberar uma palavra sobre a tua vida, ele vai liberar uma palavra sobre a tua casa. E nesta noite tem cura, tem libertação, tem milagre de Deus sendo liberado sobre a tua vida. Se é de uma palavra que você precisa, essa palavra ela é liberada agora, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor mais forte, aleluia. É uma palavra e a história muda. Sabe o que você precisa hoje? É uma palavra de Deus, e o Senhor te abençoa nessa noite, em nome de Jesus. Posso dar um amém, queridos? Amém. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Está gostando da palavra? Quem está gostando, diga amém. Amém. Então guarda ela no teu coração. Por que eu estou contando a história desse homem? Não é para falar da viúva? É Hermes.
Não distrai não, gente. Olha para cá, em nome de Jesus. Helena, eu sei que ela é engraçadinha, mas não se distrai com ela não. Senão vocês não vão receber a bênção da palavra de hoje. Amém? Estou aqui entregando a palavra de Deus para vocês. Toma posse, em nome de Jesus. Então diz a Bíblia, queridos, que esse homem foi curado. E depois que ele foi curado, Jesus chegou para os seus discípulos e falou: agora vocês vão arrumar as coisas. Arrume a mala, porque nós vamos fazer uma viagem. Nós vamos atravessar o nosso país. Nós vamos lá para o outro lado. Nós vamos até uma cidade chamada Naim. E lá em Naim nós vamos fazer uma grande obra. Jesus então fala para os seus discípulos se arrumarem. E não era uma viagem curta, não era uma viagem rápida, porque de Cafarnaum onde eles estavam, até o lugar onde Jesus iria ter um encontro com essa mulher, era uma cidade chamada Naim. E a distância de Cafarnaum até Naim era uma distância de aproximadamente 50 quilômetros. E não eram 50 quilômetros que eles iam fazer de carro, não eram 50 quilômetros que eles iam fazer de ônibus ou de Uber ou de avião, não eram 50 quilômetros que eles iam percorrer rapidamente. A distância de 50 quilômetros eles iam fazer a pé. E se não fosse a pé, seria montado em algum tipo de animal, mas não era uma distância que seria fácil para eles percorrerem. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se alguém chegar para mim agora e falar assim: olha, você precisa ir até a ponte do Piquiri a pé, eu vou, queridos, se eu tenho que ir, eu vou. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, vai ser cansativo. A pé daqui até a ponte do Piquiri, e daqui até a ponte do Piquiri não tem 50 quilômetros. 50 quilômetros é praticamente daqui até a casa de recuperação lá em Marinque. Daqui até São Roque é mais perto. É uma viagem a pé. E Jesus falou: arruma as coisas e nós vamos para Naim. E aqueles discípulos, sem entender por que Jesus queria ir para Naim, porque Naim, queridos, não era uma cidade igual Jericó, não era uma cidade igual Betânia. Naim era um vilarejo, era um lugarzinho pequeno, era um bairro pequeno. E eles iam sair de Cafarnaum e ir a pé lá para Naim. E ninguém sabia o porquê Jesus tinha que ir para lá. Só que Jesus, ele tinha um propósito naquele lugar. Aleluia! E lá vão eles caminhando, queridos. E para respirar, e para tomar água, e para comer alguma coisa, e para respirar um pouquinho, e vão fazendo essa caminhada. E eu vou falar algo para vocês: eles chegaram lá esgotados, depois de muitas horas de caminhada, depois de muitas horas de esforço, eles chegaram naquele lugar. E quando eles chegaram na cidade de Naim, Jesus nem precisou entrar em Naim, porque a Bíblia vai dizer que lá de dentro da cidade saía uma multidão. E essa multidão que saía, eu acredito que era toda a cidade de Naim. Toda aquela cidade saía. E quando eles foram saindo, diz a Bíblia que Jesus estava vindo com uma grande multidão. Aqueles que estavam com Jesus estavam felizes, porque Jesus fazia milagres entre eles. Mas aqueles que estavam saindo da cidade para fora, eles estavam chorando, porque tinha uma mulher viúva enterrando o seu único filho. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Amém. O cemitério ficava do lado de fora da cidade. E na hora que eles saem, aquelas duas multidões se encontraram. E aqui eu começo a entender a teologia que Lucas ele apresenta nesse texto. Qual que é a teologia? Primeiro sinal que nós encontramos nesse texto: se Jesus demorasse meia hora, esse encontro não teria acontecido. Se Jesus passasse meia hora depois, esse encontro não teria acontecido. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Meia hora antes não tinha acontecido, meia hora depois não tinha acontecido. Jesus chegou naquele lugar na hora certa. Aquela cidade estava saindo para enterrar aquele menino, e o encontro aconteceu na hora certa. Aleluia.
para você nesse texto é que Jesus não chega na hora errada. Aquilo que vai acontecer na minha vida e na tua vida não vai acontecer 5 minutos antes e nem 5 minutos depois. Vai acontecer na hora certa na tua vida. Você está aqui orando e na hora certa, levanta sua mão para o céu, a provisão de Deus chegará para a tua vida, a resposta de Deus chegará na tua vida, a mudança do Senhor na tua história, ela vai chegar e vai chegar na hora certa, nem antes nem depois. Jesus chega na hora certa na nossa vida. Você pode aplaudir e glorificar a Deus por essa palavra, aleluia. Aplauda o Senhor mais forte. Repita assim comigo: aquilo que é de Deus chegará na minha vida na hora certa. Amém? Não é antes, não é depois, na hora certa. Às vezes a gente recebe algo, a gente fala assim: poxa, poderia ter sido antes. É na hora certa, queridos. Jesus chegou na hora certa, primeira coisa. Em segundo lugar, ninguém chegou para Jesus e falou assim: olha, aquela mulher perdeu o filho dela. Não precisa falar, queridos. Quando você vai no velório, você sabe quem que é o filho, você sabe quem que é a mãe, você sabe quem é o pai. Só de você bater o olho, você já percebe. Aquela mulher, como que ela estava? Viúva e perdeu o seu único filho. Como que ela devia estar? Desesperada. Ninguém chegou para Jesus e falou: é aquela ali que perdeu. Ninguém chegou e falou para ele. Mas a Bíblia vai falar que ele se aproximou da mulher. Versículo 13, põe para mim, Valéria, por favor. Daí ele viu e ele moveu-se de íntima compaixão por ela. Sabe o que é mover de íntima compaixão? É você se colocar no lugar da outra pessoa. Quem entendeu, diga amém. Às vezes as pessoas pedem oração para mim. Às vezes alguém me manda uma mensagem, às vezes é uma pessoa que pede oração para mim, e eu, às vezes, parece que aquilo ali mexe tanto comigo, que é como se eu sentisse a dor da pessoa. Todas as vezes, pastor, não são todas as vezes, confesso que não. Mas existem causas que parece que você se identifica, você se põe no lugar. Hoje eu estava aqui na frente, eu acabei o culto da manhã, vieram algumas pessoas se despedir de mim, e veio uma senhora aqui na frente falar comigo. E ela falou assim: pastor, eu quero pedir para o pastor orar por uma criança. Uma criança, acho que tem 11 anos. Falou o nome da criança e falou assim: essa criança passou mal, correram com ela para o hospital, a criança foi internada, foi entubada, deu morte cerebral nessa criança. Eu falei: misericórdia. Os pais estão desesperados. Eu falei: vou orar agora. E eu orei, eu senti a dor daquela família, porque poderia ser um filho meu, um filho